Editorial. O capitão Bolsonaro não pode ficar devendo para nós uma satisfação sobre a alta dos combustíveis de forma desarrazoada como estão fazendo. Como militar ele sabe, a revolução também sabia, que o Brasil não se desenvolveria caso não tivéssemos uma matriz energética confiável e capaz de ser produzida e vendida, fornecida no nosso dinheiro. Por isso, a ditadura militar, que muitos dizem que não houve, procurou aplicar e jogar pesado no setor da energia. Primeiro foram as hidrelétricas e depois, naquele golpe de genialidade e criatividade própria do brasileiro, criou-se o pró-álcool e fizeram surgir o combustível verde extraído da cana de açúcar em grande escala e que teria nascido para superar a nossa dependência dos combustíveis fósseis, na época importados da Arábia Saudita, cujo rei não podia acordar com uma dorzinha de barriga que mandava fechar cada vez mais as torneiras, escravizando o mundo que dependia de petróleo. O Brasil de hoje voltou àquela situação e precisa de uma solução. A meu ver, é mais urgente que a própria reforma da Previdência. Sem combustível barato não se ara terra, não se planta, não se colhe, não se vende e tudo para. Tudo fica caro. O país começa a andar para trás, como já está andando, ainda mais quando descobrimos que a Petrobras, fundada no Rio de Janeiro em 1946, já não nos pertence e que seu presidente enfrentou o presidente da República, dizendo-lhe que lá ele não manda porque os sócios majoritários da Petrobras são investidores internacionais que forçam o preço do petróleo a acompanhar o dólar e não o nosso combalido dinheirinho, tal de real. A comercialização das ações da Petrobras para estrangeiros foi obra dos governos do Lula e da Dilma. E passamos a exportar diesel e gasolina barata para os vizinhos e cara internamente para manter o poder e a influência política com países que se pretendia juntar numa grande reunião de um bloco socialista ou comunista, sei lá que desgraça era aquela, coisa que sempre tentaram fazer na nossa América do Sul e desta vez quase conseguiram. É preciso que neste instante o povo brasileiro se irmane de forma a condenar, quer pela imprensa, quer pelas redes sociais, o negócio feito por esses calhordas, de forma a vender a outrora nossa Petrobras, hoje uma empresa energética estrangeira com nome brasileiro, instrumento de influência política esquerdista em toda a América do Sul, influenciada por países esquerdistas da América Central e que vende gasolina e diesel a preço de banana lá fora e faz da gente escravos no sistema político sonhado por esses velhacos. Uma notícia da coluna do Cláudio Humberto de sábado diz o seguinte, aspas, distribuidores faturaram 280 bilhões sem produzir nada. E como isso é possível? Simples, obedecendo a tal de ANP, criadora do cartório que lhe garante o negócio mais rentável do mundo, o passeio que dão ao álcool. Vão às refinarias, compram o álcool por uma ninharia, passam na distribuidora,
trocam a nota e vendem aos postos de combustíveis. Só nessa voltinha que o álcool dá, ele passa a custar o dobro. É uma pouca vergonha essa esbórnia que estão fazendo com a nossa economia. Nem 1 bilhão de Paulos Guedes conseguem, do jeito que a coisa está, dar jeito nessa economia brasileira. Venderam o nosso petróleo, botaram o álcool na cesta da corrupção da venda e entregaram de graça, absolutamente de graça, nós, o povo brasileiro. Para gritar isso, para tornar público isso, tem que ter saco roxo, tem que ser patriota, tem que gostar muito deste país e do seu povo. Senão, os interessados calam quem fala e ameaçam quem pode tomar providência. Esses dias deram para alguns postos do Nordeste o direito de comprar etanol direto das destilarias e a justiça cassou em liminar para que a força da lei fosse respeitada e o danoso sistema de lesa pátria continuasse funcionando a favor dessas distribuidoras mafiosas. É preciso tomar providência, é preciso acabar com essa velhacaria que está acabando com a economia deste país. É preciso amar este país enquanto dá tempo. Senão, fecha-se o ciclo de mais este século e continuaremos escravos, de joelhos para esses malditos que não se contentam em sugar de nós a força de trabalho, mas querem, junto com esse processo de antropofagia econômica, a nossa alma, o nosso sangue e dos nossos filhos e netos. Não podemos mais, senhor presidente, entregar essa nossa juventude que está chegando a esses ladrões da nossa esperança. Eles são, numa comparação estranhamente chula da minha parte, mais ladrões que esses ladrões que nos assaltam nas esquinas. Porque aqueles ainda a gente mete na cadeia, mas esses ladrões aos quais me refiro roubam de nós a esperança de um país decente, de um país bom para se viver. Eu sou pelo fim do monopólio dos combustíveis e sou pelos ladrões de casaca nas cadeias. Que não pensem os senhores que esse pessoal se assusta com isso. Ninguém comunga com o que está acontecendo no Brasil. Esse é o pensamento correto de quem ama este país novo, jovem, de 519 anos. Bom dia. E o melhor da notícia.